Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Deus seja louvado, meus irmãos. Amém? Vamos aprender juntos aqui, irmãos? Um pouquinho? Obrigado. Vamos aprender um pouquinho juntos aqui na parábola do filho pródigo. Bênção, hein? Quem não conhece a parábola, é bem conhecida e eu creio que Deus quer renovar algumas coisas aqui, irmãos. Eu creio que Deus quer trazer algo diferente às nossas vidas, ou renovar algumas coisas aí, né? Então peço que você abra sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15, versículo 20. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Feche seus olhos, meu irmão. Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Pai. Nós precisamos da ação aqui do Espírito Santo sobre nossas vidas. Venha falar aquilo que o Senhor quer para nós, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Pai, eu sei que o Senhor trouxe a cada um de nós aqui, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano para as nossas vidas, e em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Deus. Nós precisamos de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, e em nome de Jesus, que a nossa mente agora, que o nosso coração possa ser receptivo à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um texto bem comum, peguei mais a parte final aqui, e que a maioria de nós já conhece a história do filho pródigo, e o nosso tema hoje é: volte logo, papai está de braços abertos. Amém? Volte logo, papai está de braços abertos. Irmãos, quantas vezes na nossa caminhada aqui nessa terra, a gente se depara com situações frustrantes, a gente se depara com situações difíceis, situações que às vezes nos afrontam mesmo, às vezes tiram a nossa paz de coração, situações que muitas vezes tentam até mesmo tirar o nosso foco de Jesus e colocar o nosso foco em outra coisa, situações que nos deixam muitas vezes tão aborrecidos, a ponto de a gente querer largar tudo, querer abandonar tudo, querer sair, querer fazer aquilo que der na telha, aquilo que der na cabeça. Às vezes acontecem situações na nossa vida que nos deixam num estresse tão grande, que dá vontade de abandonar e de sair e de curtir a vida. Já ouviram essa? Agora não quero mais nada não, agora eu quero curtir a vida. E esse curtir a vida normalmente está relacionado aos prazeres da carne. É aquele camarada que às vezes está casado, ele quer abandonar a sua família para curtir a vida. E qual que é o curtir a vida dele? É ficar com várias mulheres, é encher a cara, é sair por aí igual um maluco, doido mesmo, aproveitando a vida, entre aspas. Algumas para outras pessoas é outras coisas diferentes, é aquela pessoa que sempre foi acostumada a ter responsabilidades, agora não, agora eu quero acordar tarde, eu vou dormir até a hora que eu quiser, não quero trabalhar mais. Talvez isso é curtir a vida. Eu vi uma história interessante de um casal, que eles trabalharam bastante e eles fizeram muitos aluguéis. Aí agora estão curtindo a vida. Eles têm um iate, né, e vão passeando aí. Um final de semana estão na praia, outro final de semana estão na outra, e só estão recebendo os aluguéis. Diz eles que estão curtindo a vida. Só que não tem uma moradia fixa, não tem uma casa fixa, e só está os dois. Será que isso é curtir a vida, irmãos? Será que você tem vontade de pegar um barco aí e sair no meio do nada? Será que te deu vontade de você falar assim: poxa vida, tudo que eu quero agora é ir para o meio de um mato e ficar sozinho?
Já te deu essa vontade? Em mim já deu. Será que não deu não em você? Às vezes é um estresse tão grande assim, um aborrecimento tão grande. Você pensa assim, poxa vida, quero ir para o meio de uma mata lá, no meio de uma caverna, vou me isolar agora. Sabe o que é o problema? O problema é que os problemas vão junto. Porque o problema não está na circunstância, não está naquele local, o problema está aqui, ó. Está aqui dentro. E meu irmão, enquanto isso aqui não for tratado, enquanto a nossa mente não for tratada, enquanto nossos pensamentos não forem tratados, a gente pode correr para qualquer lugar desse mundo que não vai resolver o nosso problema. Tem muitas pessoas que acham que para resolver o problema tem que mudar de cidade. Não, quando eu for para outra cidade, eu vou melhorar a minha vida. Ah, não, quando eu mudar de emprego. Não, quando eu mudar disso aqui. E às vezes a gente se esquece, irmãos, que a nossa grande luta está aqui. Eu já contei esse testemunho, eu vou contar de novo. Uma coisa assim bem interessante. Eu estava arrumando o som do carro num local, e eu olhei para o camarada que estava fazendo um serviço, e eu pensei, mas deve ser tão legal você saber mexer com som, né? Deve ser legal você pegar um negócio aqui e resolver, e fazer os negócios rápido aqui. Eu vi que ele saía de um carro, ia para o outro, depois mexia no meu, e resolvia tudo, irmãos. Ele pegava aquele bolo de fio, tinha uns 50 fios assim, enrolava um no outro, e não pegava fogo, o negócio funcionava. E eu olhei assim, e falei assim, Deus, que talento. E eu só pensei, esse camarada me vira, meus irmãos, fala assim, Tiago, a sua vida deve ser boa demais, né? Eu queria ser farmacêutico. Irmãos, olha só. Eu achando que a vida dele era muito boa, achando que ele estava ali arrasando, né? O cara que sabia mexer com tudo ali. E eu não falei, eu só fiquei no pensamento, não tive coragem de falar. E ele não, irmãos. Ele virou e falou assim, rapaz, eu estou tão estressado aqui, eu estou tão nervoso, estou com vontade de sair daqui, deve ser bom você ficar na sua salinha lá, com ar-condicionado, tranquilo. Isso é bom, né? Parou por ali, irmãos, eu nem comentei não, deixa quieto, deixa para lá. Para você ver que as pessoas, muitas vezes nós muitas vezes não estamos satisfeitos com nada. Nada está bom. Se a gente está sem carro, poxa, está ruim porque eu estou sem carro. Está com carro, está ruim porque eu estou com carro. Ah não, esse carro está gastando demais, não, tem que trocar, está muito velho. Não, essa casa aqui já passou da hora de reformar. E assim vai, de insatisfação em insatisfação, muitas vezes a nossa vida passa, irmãos. E de tão insatisfeito que a gente fica, a gente não consegue aproveitar nada na nossa vida. Parece que está sempre faltando alguma coisa. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Na vida desse menino aqui, vamos chamar de menino, desse jovem, provavelmente era jovem, ele achou que estava faltando alguma coisa na vida dele. Lá com o pai dele, ele tinha tudo. Tinha tudo com o pai dele. Tudo que era do pai era dele. Ele podia desfrutar de tudo, absolutamente tudo. Pensa num pai que era rico, era esse aqui. Num pai que dava tudo para ele, num pai que oferecia tudo para ele, não faltava nada, irmãos. E sabe o que ele quis fazer? Sair. Agora você pergunta, poxa, esse camarada é doido. Como que pode um filho que tem tudo com o pai sair? Sair da sua casa, sair do seu conforto, sair da sua zona ali, que estava tão bom. Irmãos, vou falar uma coisa aqui para vocês. Saber que muitas vezes nós temos feito isso com o nosso Pai, com o nosso Pai Celeste. Às vezes nós olhamos uma história do filho pródigo e falamos assim, rapaz, esse filho pródigo era pródigo mesmo, hein? Por que esse cara foi fazer isso? E saber que nós muitas vezes nos comportamos como os filhos pródigos. Sabe por quê? Nós muitas vezes estamos saindo da presença do nosso Pai e tentando fazer um monte de coisa lá fora, achando que vai dar certo, achando que vai ser legal, achando que vai ser muito melhor. Por isso que tem tantas pessoas que estão abandonando a fé, porque acham que lá fora vai ser melhor, acham que uma aventura vai ser melhor. E eu conheço não um, não dois, mas vários casos de pessoas que agora eu vou curtir minha vida. Curtiram a vida talvez um mês. Alguns deles morreram curtindo a vida, perderam a vida, perderam mesmo, né? Em vez de curtir, perderam. E outros voltaram, colocaram o rabinho no meio das pernas e voltaram para casa. Ei, aqui é muito melhor, porque lá fora é muito ruim. Muitos já fizeram isso. Irmãos, como o nosso título diz, volte logo. Papai está de braços abertos.
Papai está de braços abertos. O nosso Pai Celeste está de braços abertos, irmãos, esperando a nossa volta, a ter comunhão com Ele, uma comunhão íntima com Deus. Nós muitas vezes não sabemos o que é isso, comunhão íntima com Deus. Nós vivemos apenas uma comunhão superficial com Deus. Apenas aquela coisa por cima, que qualquer coisinha nos tira dessa comunhão. Qualquer coisinha, por mais simples que esteja, tira-nos da comunhão. Nós muitas vezes vemos aqui, recebemos oração, somos ministrados na palavra, sabemos que temos que mudar muitas coisas, e chega lá dentro da nossa casa, o que a gente faz? Tudo o contrário. Tudo o contrário. Será que nós não estamos nos comportando como filhos pródigos? Como aquele que tem tudo e ele decide, porque ele decidiu, ele falou assim, pai, eu quero a minha parte na herança aí, e eu vou sair. Ele decidiu, irmãos. Ele decidiu, e Deus nos dá escolhas na nossa vida. Deus, Ele permite que a gente escolha aquilo que a gente quer. A gente pode escolher ficar ao lado dEle, usufruindo da presença do nosso Deus, da segurança, da proteção que Deus tem, ou a gente pode se aventurar, irmãos. A gente pode se aventurar. Mas eu convido você, se você conhece alguma pessoa que se desviou da fé, que não está na igreja não, porque igreja não salva ninguém, igreja não leva ninguém a lugar nenhum, é Jesus Cristo. Se você conhece alguém que estava em comunhão com Deus, com Jesus mesmo, e abandonou isso, pergunta como está a vida dele hoje. E por que muitas vezes na nossa mente passa isso? Pois será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena? Será que vale a pena servir a Deus? Irmãos, em nome de Jesus, sempre vale a pena servir a Deus, amém, irmãos? Sempre vale a pena, sempre vale a pena. E voltando ao nosso caso aqui, ele pegou a herança dele, e ele falou assim, agora eu vou curtir, dinheiro no bolso. Eu quero assim, parafrasear com a nossa realidade. Imagina você pegando um monte de dinheiro, imagina você pegando R$1 milhão na sua mão. O que um homem vai fazer com R$1 milhão? A primeira coisa que ele vai fazer, irmãos, me fala, homens, me falam, a primeira coisa que você vai fazer quando você tem R$1 milhão, você vai comprar o quê? Um carro. É claro que você vai comprar um carro. A gente nasce brincando com carro, né? Então a gente vai comprar um carro. Imagina, irmãos, esse irmão aqui com a BMW. BMW, claro, é o carro da moda. Nossa, um carrão. Glória a Deus, viu? Mas esse daqui não quis fazer isso não. Ele foi comprar um carro, irmãos. Ele encheu o dinheiro no bolso e foi para onde? Qual é o segundo lugar que normalmente as pessoas querem ir? Quando está com dinheiro no bolso e não conhece o Senhor Jesus ainda. Ele quer pegar um carro e ir para um boteco. Ele quer encher a cara. É claro que tem que encher a cara. Se não encher a cara, não está feliz. Se não beber, não está feliz. A gente conhece muitos assim, que se não beber, não está feliz. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um carro, ele vai para um boteco, ele vai encher a cara, e ele vai ficar rodeado de quem? Mulheres, claro, o cara com um carrão, pagando para todo mundo, e cheio de dinheiro, vai juntar o quê? Mulheres. E meus irmãos, só para a gente entender a nossa realidade, é mais ou menos isso que esse rapaz fez aqui. Porque na palavra fala que ele foi e viveu dissolutamente. Ele fez o que estava na telha. Deu vontade de fazer isso? Fazia. Deu vontade de fazer aquilo outro? Fazia também. E normalmente uma pessoa assim, ela vive rodeada de amigos. Já viu uma pessoa com dinheiro pagando para os outros? Ele tem vários amigos. Amigos. Ele está rodeado de pessoas. E eu imagino, tá? Vamos imaginar, irmãos. O filho pródigo estava rodeado de amigos. Estava curtindo todas, naquele momento. Só que não dura muito, irmãos. O negócio que não dura muito. Rapidinho foi embora. Eu não sei quantos viram a história do garimpeiro que, se eu não me engano, ele ganhou 122 milhões. Ele conseguiu detonar tudo, se eu não me engano, com 1 ano e meio. Ele alugou um Boeing, na época dele, ele pagou 350 mil com um Boeing para, acho que 200 pessoas, só para ele sozinho, o piloto e o copiloto, para vir lá para o Copacabana Palace. Ficou 1 mês no Copacabana Palace, pagando 15 mil reais por dia, de diária, a diária 15 mil reais. Irmãos, ele conseguiu acabar com tudo. Então, muitas vezes, irmãos,
muitas vezes, nós estamos nos comportando como um filho pródigo, querendo curtir as coisas. Só que agora as coisas acabam, irmãos. As coisas acabam. E o dinheiro do filho pródigo acabou também. Só que ele poderia pensar assim: poxa vida, meu dinheiro acabou, meus amigos foram embora, o meu carro não tem dinheiro nem para pôr gasolina nele mais, o que eu vou fazer? Vou voltar para o meu pai, vou voltar logo para lá. Sabe o que ele fez? Ele tentou do jeito dele ainda. Ele ainda tentou do jeito dele. E sabe o que nós fazemos? Quando a gente quebra a cara, a gente tenta de novo do nosso jeito. A gente tenta fazer as coisas funcionarem do nosso jeito novamente. E dá certo, irmãos? É claro que não. Mas a gente tenta. A gente sabe que não vai dar certo, sabe que está errado, mas a gente tenta assim mesmo. E o que ele fez? Ele foi lá cuidar de porcos, irmãos. Um camarada que tinha tudo com seu pai, tudo equilibrado, foi viver dissolutamente, do jeito que queria, perdeu tudo que tinha, foi cuidar de porcos, e ele quis comer lavagem e não deixaram. Imagina a situação dessa. Eu quis colocar esse exemplo para os irmãos começarem a entender o que aconteceu com esse menino. Foi algo muito sério. Foi algo muito sério, irmãos. A vida dele se acabou, porque ele quis curtir a vida. Se acabou. Ele foi na lama, literalmente. Foi lá para comer a comida dos porcos, e até a lavagem foi negada para ele. Imagina, irmão, você passar perto de uma lavagem, já é fedido aquilo, ele teria nojento, e nem aquilo ele pôde comer. Só que aí ele chegou num ponto que Deus, Ele permite que muitas vezes a gente chega no ponto, ou você se converte, meu querido, ou você morre. Se ele não voltasse para o pai dele, ele ia morrer de fome. Agora tem um versículo, você que está com a sua Bíblia aí, pega o versículo 17. Esse versículo aqui, irmãos, ele marca a nossa vida. Esse versículo aqui, ele marca a nossa história. Esse versículo é um versículo que é chave nesse texto aqui. 15, 17, a primeira parte diz assim: então, caindo em si. Olha aqui para mim, irmãos. Então, caindo em si. Como que às vezes a gente demora para cair em si? Como que às vezes a gente demora para falar assim: eu não estou fazendo nada que presta, eu não estou fazendo nada certo na minha vida, eu estou indo pelos caminhos tudo torto. E ele chegou nesse ponto de cair em si. Isso aqui é um divisor de águas, irmãos. O cair em si em nossa vida é um divisor de águas. Eu sei que todos que estão aqui têm uma comunhão com Deus, ou pouco, ou muito, ou sei lá como é que está a sua comunhão com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você, meu irmão. Se você tem notado que a sua comunhão com Deus está fraca, se a sua comunhão com Deus está debilitada, essa é a noite de você cair em si. Amém? Cair em si. Assim, chega, Deus. Ei, chega. Não dá mais. Não dá mais. Cai em si. O que é cair em si? Aqui, ó. Ó, a venda aqui, ó. Cair. Começa a enxergar a realidade, irmão. Realmente, o que eu estou fazendo até agora não está dando certo, não. Eu estou vendo que não está dando certo o que eu estou fazendo. Eu estou vendo que a minha vida não está certo. Eu estou vendo que eu não estou conseguindo romper. Isso é cair em si. E nós, como cristãos, temos que cair em si, irmãos. Temos que refletir sobre a nossa vida. Como que é a nossa vida cristã? Como que estamos vivendo uma vida cristã, irmãos? É cair em si. É olhar e falar assim: ei, do jeito que eu estou não dá mais não. Do jeito que eu estou no limite. Daqui para lá é morte. Daqui para lá é morte. Então ele caiu em si. E o versículo 20 continua assim: e levantando-se. Olha o versículo 20, a primeira parte. E levantando-se. Irmãos, não basta apenas reconhecer o nosso erro. Sabe o que nós temos que fazer? Nos levantar, irmãos. Nos levantar. Sabe o que às vezes a gente faz? A gente vê que está errado, vê que o erro está grave, vê que o negócio está difícil, e a gente continua ali, prostrado. Prostrado. E eu separei uma frase, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, que eu achei tão legal. Olha só. Os capitães dos navios não ficam sentados durante as tempestades.
os capitães dos navios não ficam sentados durante uma tempestade. Às vezes, irmãos, estamos passando por dificuldade da nossa vida, estamos passando dificuldade no nosso relacionamento, sei lá, onde for, numa área da nossa vida. E sabe o que a gente faz? Vou aqui, vou sentar aqui, vou cruzar os meus braços agora. Ei, que história é essa? Como que um navio, no meio de uma tempestade, o capitão vai ficar sentado com os braços cruzados? O que vai acontecer? Vai afundar, irmãos. E é esse o nosso comportamento muitas vezes, sabia? Quer saber? Eu cansei. Não vou fazer mais nada não. Cansei, tá? Cansei de lutar. Ei, vou sentar então, vou deixar o negócio afundar. Grande vantagem para nós, né? Grande vantagem. Irmãos, está no meio da tempestade, vamos levantar e vamos dar um jeito de agir, irmãos. Vamos dar um jeito de agir. Vamos nos levantar. Vou dar um jeito, eu vou olhar para onde que está essa tempestade, de onde está vindo. E sabe o que eu achei interessante essa história aqui? Será que o capitão do navio fica lá? Ah, Deus, por que o Senhor mandou essa tempestade logo agora que eu estava passando aqui? Não podia esperar um pouquinho mais? Espera com essa tempestade aí, deixa eu passar primeiro, depois o Senhor manda. Irmãos, a gente se comporta assim muitas vezes. Por que tanta luta? Por que tanta provação? Por quê? E se esquece de enfrentar. Irmãos, o crente, ele não é feito um covarde, que vê uma situação, vira as costas e vai embora, não. O crente, ele encara a situação. Amém, irmãos? Aquele que crê no Senhor Jesus, ele encara a situação. Enquanto a gente não aprender a encarar a situação da nossa vida, o nosso problema, enquanto a gente não aprender a encarar de frente aquilo que tem nos desafiado, nós vamos viver perdendo, irmãos. Viver perdendo. Então a gente tem que encarar, irmãos. Uma coisa que a psicologia faz, se eu tenho medo de dirigir, ele não vai lá e me coloca para dirigir de uma hora para outra, não. Ele pega, coloca num simulador, aí você vê lá. Aí depois você vai no banco de trás, bem devagarzinho, no lugar onde não tem movimento. Depois você vai no banco do carona. Aí depois, quando não tem nada, aí você começa a dirigir, anda uns 100 metros. Sabe o que é isso, irmão? Desensibilização. A pessoa está tão sensível àquela situação, que quando ela encara aquilo, ela apavora e volta. Agora nós temos que encarar, mas encarar com Jesus, irmãos. Porque muitas vezes estamos tentando encarar com nossa força, com o nosso jeito. E aí não vai. É encarar com Jesus. Porque se eu for encarar uma situação, um problema difícil na minha vida sem Ele, já era. Já era, irmãos. Então, o que a gente pode aprender mais aqui? Quando esse filho aí, ele reconheceu e ele se levantou e falou assim: sabe de uma coisa? Os trabalhadores do meu pai têm uma comida muito melhor do que essa. Os trabalhadores do meu pai. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para os braços do meu pai. Eu vou voltar para perto daquele que pode realmente fazer algo por mim. Irmãos, Deus está sempre assim para a gente, irmão. Só. Volta, meu filho. Volta que eu quero ter comunhão com você. Volta que eu quero estar junto com você. Volta que eu quero te ajudar. Volta que eu quero te fortalecer. Volta para mim, meu filho. Só que Ele não vai nos forçar a isso. Porque isso é uma escolha que nós temos, irmãos. É uma escolha que nós temos. É uma escolha que a gente vai fazer. E algo maravilhoso, que diz assim: vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Irmãos, Deus está nos olhando, irmãos, amém? Deus está nos olhando. Deus está nos contemplando. Fala assim: volta, meu filho. Volta. Volta. Venha ter mais comunhão comigo. Venha ter aquele tempo comigo, meu filho. Venha. Eu compartilhei algo bem legal que aconteceu com a gente lá em casa. A Ivone estava falando assim: eu preciso de jejuar. Lembra? Estava precisando de jejuar. Eu preciso de jejuar. E na hora o Espírito Santo ministrou no meu coração assim: ei, você não precisa de jejuar agora não. Você está precisando de ter comunhão com Deus primeiro. Comunhão com Deus. E aí eu lembro que foi uma sequência. E não só ela, mas eu também.
E sabe o que é, irmãos? Às vezes a gente quer achar outros meios de querer chegar a um determinado ponto. Ei, é Jesus, irmãos. É comunhão com Deus. É tempo com Deus. Sabia de uma coisa, que você valoriza aquilo que você acha importante? Você valoriza, você tira tempo para aquilo que você acha importante. Se você acha importante a sua família, você tira tempo para ela. Se você acha importante o seu trabalho, você tira tempo para o seu trabalho. Você está achando Deus importante, irmãos? Você está tirando tempo para Ele? Você está tendo tempo com Deus? Tiago, você está tendo tempo com Deus? Você está tirando tempo para Deus? Então, irmãos, a gente valoriza aquilo que a gente acha importante. Então, em nome de Jesus, vamos valorizar o que é importante, que é o nosso Deus. E na palavra diz assim que, quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas muitas vezes nós estamos buscando as outras coisas e não temos tendo nem as outras coisas e nem Deus. Porque o inverso não funciona. Não funciona, irmãos. Então, em nome de Jesus, que a gente possa aprender com isso. Continuando aqui, ó. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vamos parar por aqui. Irmãos, o nosso pai não é como nós. Sabe por quê? Esse pai podia falar assim: seu malandro, seu vagabundo, você não pediu sua herança? Agora se vira, sai daqui. Sai daqui, não quero você mais não. A sua parte já pegou, vaza, vai se virar. Ou ele não falou assim: tá vendo, eu te avisei. Falei que ia dar isso. Nós não fazemos isso com os outros, irmãos? Nós não fazemos isso muitas vezes? Apontamos e acusamos? Tá vendo, eu te falei. Eu falei que isso não ia dar certo. A gente é perito em fazer isso. Apontar e falar assim: ó, eu te avisei, agora você vai pagar o preço. Só que o nosso Pai, irmãos, o nosso Pai Celeste, o nosso Deus maravilhoso, Ele, além de estar de braços abertos, Ele fala assim: ei, eu vou fazer uma festa com você agora, meu filho, porque eu te amo, e o meu amor é incondicional, não depende da sua atitude, porque o meu amor, eu sou o amor. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus de amor, é um Deus que cuida da gente. É um Deus que nos ama. Irmãos, Deus quer nos dar uma vida abundante, amém? Ele quer nos dar. É algo dele, é algo que Ele não muda. Ele não muda e nunca vai mudar isso, que Ele quer nos dar uma vida abundante. Isso não tem dúvida, isso não tem como escapar, porque é do caráter de Deus. É amor, é fidelidade, é paz, é alegria, é regozijo. E Ele falou assim: coloca uma roupa nele, a melhor roupa. Não era qualquer roupa, era a melhor roupa. Vestiu, põe-lhe um anel do dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Irmãos, Deus quer fazer uma festa conosco, amém, irmãos? Ele quer fazer uma festa com seus filhos. Não importa o que temos feito, irmãos. Não importa como estamos levando a nossa vida. O que importa é quando chega Deus. Eu não quero continuar dessa forma, porque o filho voltou. Sabe qual que Deus quer de nós? Que nós sempre voltamos o nosso olhar para Ele, irmãos. Voltamos o nosso olhar para Ele. A gente vai conversar depois, sobre isso, tá? Irmãos, Deus sempre coloca sonhos em nosso coração. E quem tem sonhos para ajudar os outros? Poucos, né? Nosso sonho é o quê? É meu sonho. É o meu sonho. Glória a Deus pela sua vida, tá? Então, irmãos, voltando ao nosso caso aqui do filho, Deus nos ama de forma incondicional. Ele está disposto a nos receber, mesmo sujo, mesmo famintos, mesmo com as roupas todas estraçalhadas. Imagina a roupa desse homem. Irmãos, ele deitou com os porcos. Imagina isso. O porco fede demais. Você já viu um porco cheiroso? Ele fede.
Ele é um porco mesmo. Ele rola na lama. Ele estava fedorento. E o pai não estava nem aí, meu filho. Eu quero você assim mesmo. Porque eu vou te transformar. Em nome de Jesus, Deus quer te transformar e me transformar. Amém, irmãos? Não importa o nosso estado. Talvez você chegou aqui capengando hoje. Ah, minha vida não tem sentido mais. Meu Deus, aquela choramingação. Já ficou choramingando? De vez em quando eu choramingo ainda. Por que, Deus? Eu sofro muito. Eu sofro demais, Senhor. Sofre nada, meu filho, eu estou aqui para te ajudar. É isso que Ele sempre faz para nós, irmãos. Sabe por que muita gente, às vezes a gente sofre? Porque a gente tenta resolver do nosso jeito. Por isso que a gente sofre tanto. Igual o filho que quis. Ele quis aproveitar do jeito dele. Ele quis sair da proteção do pai e curtir a vida. Agora, irmãos, uma verdade que ela nunca vai cessar é o que o pai falou aqui. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Os dois, a família, os empregados, todo mundo entrou na festa. Irmãos, quando uma pessoa se converte ao Senhor, quando a pessoa volta para a presença do Senhor, é motivo de festa da igreja, amém, irmãos? É motivo de festa nosso, porque ele estava morto e reviveu. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida, porque muitas vezes a nossa carne, nós estamos vivos aqui, mas por dentro estamos mortos. Por dentro aqui, ó, por dentro estamos mortos, e Deus quer nos reviver. O filho aqui não estava morto, não. Ele não estava morto num caixão e alguém foi lá e ressuscitou ele. Não, ele estava morto espiritualmente, ele estava mal, ele estava longe do pai. Mas a partir do momento que ele voltou, o próprio pai disse: esse filho estava morto e reviveu. E Deus quer fazer isso conosco, irmãos. Ele quer nos reviver. Ele quer nos dar uma nova vida. Ele quer nos dar uma nova história, irmãos. Uma nova história escrita pelos dedos dele. E a história que Deus tem para a nossa vida é uma história especial, irmãos. É uma história que é transbordante. É uma história que vai além. É algo que vai além da nossa imaginação. É isso que Ele quer fazer com as nossas vidas. E Ele já tem feito. Mas muitas vezes nós resistimos. Muitas vezes a gente quer parar. Deus, não quero saber desse negócio não. Assim, meu filho, volta. Você quer sim. E eu quero te dar o melhor, meu filho. Eu quero te dar o melhor. Então, irmãos, em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus reviver você. Deixa Deus trazer vida novamente para você. O que Deus mais quer de nós, irmãos, é comunhão, é presença dEle. Nós estamos passando às vezes momentos difíceis. Não sei em que momento difícil que você passa. Mas às vezes a nossa mente só nos leva a achar que o nosso problema talvez é financeiro. Mas está faltando dinheiro. Mas está faltando algo para minha casa. Mas está difícil o meu casamento. E Deus fala assim: ei, isso aí não. O que está faltando em você é comunhão comigo. O que está faltando em você é a minha presença. Irmãos, a partir do momento que eu comecei a orar: Deus, eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença, Senhor. Eu estava orando muito por uma determinada coisa e eu vi que não estava resolvendo. Não estava, irmãos. Deus não mudou a circunstância, não. Mas Ele me mudou na circunstância. Ele me mudou o jeito que eu olho para aquilo que está acontecendo. Quando eu comecei a orar: Deus, eu preciso da tua presença, Deus. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso de estar junto contigo. Irmãos, quando a gente começa a orar dessa forma, Deus vai mudando a nossa vida e depois Ele vai fazendo transbordar aquilo que nós estamos precisando. Amém, irmãos? É isso que Deus faz em nossas vidas. Vamos depender de Deus, irmãos. Vamos depender de Deus. Não vamos esperar chegar um caos na nossa vida a ponto de nós comermos a lavagem, ou seja, o resto, o lixo. Eu estava caminhando, eu estava escutando, eu não sei que hora que eu estava caminhando, que estava acontecendo uma festa. Irmãos, e eu comecei a lembrar do lixo que eu já vivi. E eu olhei para aquelas pessoas que estavam ali, irmãos, eu falei assim: Deus, como pode? Como pode? É sentir compaixão, irmão, de pessoas que estão perdidas, como muitas vezes nós estávamos perdidos. E você olhar para aquela situação e sentir: Deus, tenha misericórdia dessas pessoas.
assim como o Senhor teve da minha. E aquilo começa a te dar uma repulsa, e ao mesmo tempo, eu começo a sentir-me revoltado com o diabo. Como o diabo destrói as vidas, irmãos. Como ele aprisiona, como ele maltrata as pessoas. Como talvez você e eu já fomos maltratados pelo inimigo, surrados mesmo. E hoje, irmãos, nós temos o privilégio de estar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Um privilégio. E que muitas vezes temos ficado só para nós. Temos retido esse privilégio. Temos retido, segurado. E pessoas que estão precisando de nós, irmãos, estão sofrendo. Então, em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus mudar a sua história, irmão. Se está faltando comunhão com Deus, se proste, peça a Ele. E em nome de Jesus, Deus vai te reviver. Deus vai reviver. Deus vai colocar em nós sonhos de novo. Deus vai restaurar a nossa saúde. Deus vai mudar a nossa sorte, como Ele mudou a de Jó. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Nós temos que nos regozijar nele. O que é regozijar? É uma alegria profunda. Quem quer sentir uma alegria profunda? Eu quero demais. Eu quero demais. Demais sentir uma alegria profunda. Isso é bom demais. E Deus tem isso para a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero convidar você que tem se sentido mal esses últimos dias. Tem se sentido, às vezes, meio ruim por dentro, né? Meio assim, sentido, às vezes, uma vida sem sentido, tá? Vem aqui que eu quero orar com você, irmãos.